Olá, pessoal! Estamos iniciando a nossa 7ª aula. Eu sou a professora Josiane e estou com vocês no curso Comunidade, Território e Políticas Sociais. Começamos sempre com o nosso trabalho de campo, nosso trabalho prático. E o nosso trabalho prático, referente à aula anterior, ele fazia menção à vigilância social. E ficou para vocês refletirem, né, como que vocês percebem no território de vocês as situações de risco e vulnerabilidade. E da mesma forma, vocês teriam que informar quais são os serviços socioassistenciais ofertados. Eu espero que vocês tenham tido bastante êxito, né, na elaboração desses dados. E eu puxo esse gancho, né, para estar falando um pouco sobre a importância dessa função da Política Nacional de Assistência Social, dessa política de assistência, né, que justamente é a vigilância socioassistencial. Então, 2 pontos para a gente estar começando o nosso diálogo na aula de hoje. Os serviços socioassistenciais, eles envolvem a produção de ações continuadas e por tempo indeterminado, dirigidos a situações identificadas e monitoradas nos territórios e que se encontra a população demandante. O papel estratégico desempenhado pelos serviços na assistência social, ela representa um avanço em relação às formas descontínuas, improvisadas, eventuais e não geradoras de direitos que as previsões nesse campo tiveram historicamente. Olha só que interessante. Então, quando a gente pega a política de assistência social, a gente tem um norte aí fundamental, que é dizer, olha, agora é um direito, é uma política, é um direito do cidadão, é um dever de Estado. O que foi colocado antes, no passado, como assistencialismo, como essas práticas improvisadas, de cunho religioso, isso nada tem a ver com direito. Isso nada tem a ver com o que está sendo posto agora. Mas qual é o embasamento que a gente tem para que realmente essas ações se estabeleçam dessa forma? E aí eu sinalizo essa função da política de assistência, que é essa vigilância socioassistencial pautada, né, sobretudo numa análise profunda do território. Então, o ponto de partida para a produção desse conhecimento é a gente se debruçar sobre esse território. E isso a gente faz de que forma com essa vigilância social? A gente vai estar juntando todos os dados que perpassam todos os serviços daquele território. E muitas vezes não são serviços nem diretamente da própria política de assistência, mas se a gente perceber que há ausência, por exemplo, de saneamento básico, esse dado ele também vai estar entrando. Então, são dados que são coletados, né, a partir dos serviços ofertados no território, especificamente os serviços da política de assistência, mas porque eu citei que se tiver não tiver saneamento, a gente também vai referenciar. Porque para que a gente faça essa análise do território, a gente vai estar pautado na questão das vulnerabilidades sociais que nós vimos e risco, né? Conhecimento do território, vulnerabilidades sociais, riscos e, sobretudo, quando pegarmos esses dados, eles serão analisados, eles serão sistematizados para que depois eles possam ser, então, divulgados para estar construindo todo o planejamento da política de assistência nos seus territórios. Então, vamos lá. Produzir serviços que resultem em mudanças concretas nas condições de vida das pessoas exige estrutura de funcionamento e qualificação dos trabalhadores responsáveis pela sua oferta. Essa qualificação, como eu estou falando, ela é uma educação permanente. Então, esse curso é um curso de educação permanente. É um momento que a gente vai estar se atualizando, refletindo. E quando eu falo muito assim dos trabalhadores, eu quero sinalizar também que, enquanto sociedade civil, as pessoas que estão ali
e que estão, por exemplo, enquanto multiplicadores de informação, é fundamental que elas possam entender quais são os serviços ofertados, o que diz a lei. Por isso que, para além das nossas aulas, né, obviamente, é fundamental que a gente se aproprie da leitura da legislação, do que está realmente garantido na lei, e que a gente, enquanto detentores de informações, que a gente possa fazer com que essas informações circulem e cheguem até os usuários que muitas vezes ficam sem ter essa capilaridade da política. Então, é aquilo, não é o usuário também que vai estar correndo atrás da política, mas sim a política de assistência, na sua forma de implementação, ela tem que realmente reconhecer quem são as pessoas vulneráveis no seu território. Por isso a gente precisa, né, dessa função de vigilância social, para a gente compreender que território é esse território vivo, concreto, dinâmico, e que precisa realmente estar sendo analisado e produzindo informações coerentes, condizentes com a vida dessas pessoas e com o que exatamente elas estão conseguindo acessar. E por que isso? Quando eu faço esse estudo do território, quando eu faço esse estudo no que se refere ao território, as vulnerabilidades e o risco, eu estou aí trazendo um diagnóstico, né, das condições de vida dessas pessoas. Eu estou também pensando de que forma que esse serviço está se efetivando, se ele está se efetivando com qualidade, se essas demandas que existem para os serviços, esses serviços estão dando conta, se o número de profissionais que eu tenho nos equipamentos, eles realmente são suficientes para executar os serviços com qualidade. Então, são pontos muito importantes para que a gente pense no acesso à política de assistência social. Então, o Capacita SUS diz: a organização dos serviços socioassistenciais envolve processamento de informações, interações individuais e coletivas, trocas interpessoais entre mediadores e usuários. Vejamos, a Política Nacional de Assistência Social, ela está dialogando, ela está absorvendo, né, essas informações. Ela está também trocando com as outras políticas o que se faz necessário para, de fato, ali ser implementado os serviços de acordo com o que aquela população demanda. Então, é preciso que a gente compreenda que essas informações têm muito a fala do usuário, né? A fala do sujeito, da família que está em atendimento, da família que tentou acessar o serviço e do próprio serviço que vai estar sendo aqui construído enquanto um processo de trabalho norteador para uma ação preventiva e proativa. E aí eu até vou dar um alerta no que se refere à busca ativa. Porque, assim, se esses dados forem formulados, né, pela vigilância social e está ali indicando uma fragilidade no território, eu não tenho que esperar que realmente que essa família vai, eu tenho que me questionar por que essa família não chegou e ir até essa família na busca ativa. Então, esse é um ponto muito importante para que a gente venha a pensar e dialogar sobre o que se refere realmente à organização dos serviços socioassistenciais e à vigilância social. No âmbito da assistência social, a vigilância social ela consiste na localização, né, conhecimento e monitoramento de todas as formas de vulnerabilidade social da população presente nos diferentes territórios. O objetivo central, então, dessa vigilância social é conhecer o cotidiano da vida dos usuários, da política de assistência social, detectando situações de precarização, vulnerabilidade e risco social que ameaçam cidadãos e suas famílias. Vejamos, qual seria um ponto de destaque para a gente pensar na melhor forma possível de estar realmente quantificando esses dados através do registro de
todas as movimentações e circulações que acontecem dentro dos diferentes equipamentos. Mas não basta só dados quantitativos. Esses dados quantitativos isoladamente, eles não vão refletir ou nem vão possibilitar que a gente possa fazer realmente aí um diagnóstico daquele território. Então a gente precisa quantificar, né? Mas a gente também precisa compreender, analisar, qualificar. Então quantitativamente e qualitativamente, para que a gente possa então planejar, para que a gente possa monitorar e planejar aquilo que deve ser colocado em prática nos territórios. É um exercício de reflexão, é um exercício fundamental para o planejamento da política de assistência. Senão, eu acabo não conseguindo mensurar o que realmente ali está posto e o que realmente se faz necessário de estar sendo implementado, e acabo realizando ações pontuais e setorizadas que nada tem a ver com a demanda daquele meu público, dos sujeitos e das famílias que estão ali para serem atendidas. Um outro ponto importante também que a gente tem que destacar é a forma como a gente estuda esse território, como a gente acessa junto às famílias e aos sujeitos essas informações. A gente tem que ter muito respeito na forma como nós estamos ali no convívio com nossos usuários, né, com o nosso público. Eu acho que isso é um ponto fundamental para que a gente, de alguma forma, consiga realmente trazer dados verídicos. Então, não basta um questionário endurecido, enrijecido, é preciso um acolhimento, né? Uma escuta qualificada. É preciso um processo de aproximação para que a gente possa realmente trazer ali as vivências, né? As vivências, os conflitos, os dilemas, mas sobretudo também a gente tem que dar visibilidade às potencialidades desse sujeito para que eles possam se sentir pertencentes e se sentir ali como sujeitos que estão construindo a política de assistência necessária para aquele espaço. Pensando na lógica do que nós acabamos de falar, a gente tem que pensar como que esses usuários estão então acessando essa política. Já sinalizei aqui da importância de que a gente tenha uma relação de forma horizontal, que a gente tenha um compromisso com esses usuários, na perspectiva que eles se vejam enquanto sujeitos de direitos e participantes desse processo de construção da política. Eu acho que esse é um ponto aí fundamental quando a gente quer realmente falar em produção de conhecimento e fazer com que essa produção de conhecimento seja a base para o planejamento e para a formulação dos serviços nos seus respectivos territórios. Então, a gente tem, na perspectiva do SUAS, deve ser garantido ao usuário acessibilidade. De que forma que os equipamentos estão realmente constituídos, né? E aí eu falo estruturalmente, para que os nossos usuários tenham acessibilidade a esses equipamentos. De que forma que eu estou ali junto com os meus usuários, não numa perspectiva tuteladora, mas numa perspectiva de construção de autonomia com esses usuários. O que eu estou ofertando ali para que isso aconteça? Quando eu penso, por exemplo, nas oficinas, né, nos serviços de convivência, né, e fortalecimento de vínculos, de que forma que eu estou ali estimulando, conscientizando para que isso aqui se materialize? A sustentabilidade dessa política, o acompanhamento para que não haja o rompimento desse acompanhamento,
para que esse sujeito, essa família, ela não se perca. Ela está lá sendo acompanhada e, de repente, o vínculo com o serviço se rompeu. Como é que eu posso pensar nessa sustentabilidade? Quais são os laços de pertencimento que eu consigo construir para uma garantia de um serviço ofertado de forma contínua, de acordo com a demanda daquela família? E qual é o protagonismo que eu permito, né, ser possível de ser expressado, ou espaço de protagonismo dessas famílias dentro da política de assistência? São pontos muito importantes que a gente precisa ter para falar dessa vigilância social. Porque, veja bem, não é só um dado quantificado, como eu disse. É todo um envolvimento que se faz necessário com os nossos, com as famílias, com os nossos sujeitos. Historicamente, a gente acaba construindo uma política muito distanciada daquilo que realmente o nosso público demanda. Então, às vezes, a gente quer ofertar algo que aquilo não tem nada a ver com a vivência daquela pessoa. E aí, assim, eu vou trazer aqui uma fala de uma troca de vivências mesmo, que tem a ver com atendimento à população em situação de rua. Muitas vezes você chega junto àquele indivíduo, aquele sujeito, ou aquela família que está ali vivenciando a rua, e como eu falei, muitas vezes essa família ela tem aí um histórico, né, de vivência em situação de rua, primeira, segunda, terceira geração vivendo em situação de rua, e muitas vezes eu acho que o que eu tenho que chegar naquela abordagem, naquela aproximação inicial, é ofertar, vamos lá, né? Eu vou te arranjar aqui uma escova de dente, uma pasta, vamos tomar um banho. Será que é isso que essa pessoa, nesse primeiro momento, ela quer ouvir? Será que é você trazendo para dentro da vida daquela pessoa algo que você tem um entendimento que talvez seja necessário para ela estar em situação de rua? Ou será que seria mais interessante você ouvir desta pessoa o que realmente ela gostaria naquele primeiro momento? Então, você oportunizar um espaço de fala desse sujeito que está ali, né, sendo abordado, e pensar de que abordagem é essa, né? Pensar numa forma humanizada é você, antes de tudo, permitir que ele possa se expressar, que ele possa dizer o que ele está precisando naquele momento. Às vezes, dependendo da forma como você vai estar se aproximando de uma família, você não se aproxima, você está repelindo. Então, a gente considerar que para que haja essa produção de informações que tem a ver com a realidade, o primeiro passo é realmente garantir que a população acesse os serviços e se vincule a esses serviços. E como essa população vai realmente estar se vinculando a esses serviços, né? De que forma que os profissionais que estão ali naqueles equipamentos, eles têm uma postura acolhedora, sensível, de escuta qualificada. Então, eu já vi acontecer de uma família solicitar, por exemplo, a cesta básica. Olha, não tem, deixa o telefone e volta outro dia. Ou passa aqui daqui a tanto tempo. Assim, uma família que solicita uma cesta básica, ela tem algo a dizer, né? Ela tem muito a dizer. Não é só isso, é muito mais que isso. A gente precisa realmente saber acolher, saber ouvir, ter essa sensibilidade. E quando eu falo em dialogar com os nossos usuários, né, com aquele sujeito que está ali, é não esperar só uma demanda espontânea, mas esperar que a gente faça um movimento de estar indo até eles para ofertar os serviços.
Quando eu falo também que a política de assistência, ela dialoga, ela tem que dialogar, né, com as políticas, as outras políticas, é muitas vezes compreender que, por exemplo, uma criança que é internada por desnutrição, essa criança não é um caso só da saúde. E aí, assim, de que forma que as políticas estão dialogando e estão sendo receptivas, de fato, a essa articulação. Então, assim, a articulação de rede das políticas é algo fundamental para que a gente também possa falar de que território é esse que eu estou vivendo, de que território é esse, de que forma que essas pessoas estão vivenciando esse território. A defesa dos direitos socioassistenciais consubstancia a efetiva possibilidade de conhecimento e acesso dos usuários aos seus direitos, à sua fruição, bem como os benefícios assistenciais concretizam direitos no campo da assistência social. Olha que interessante. Quando a gente fala na função da política de assistência social, a gente está falando da função de proteção social, como vimos, proteção básica e especial, como sinalizamos, né, a existência das proteções básica e especial, a vigilância social e a defesa de direitos. Se eu não materializo o acesso dessas pessoas ao que está posto pela política de assistência e aí os diferentes benefícios, programas, projetos, benefícios eventuais, enfim, se eu não oportunizo de fato esse acesso, se isso não se materializa, eu não estou aí conseguindo garantir direitos. Não basta que exista naquele território um CRAS, não basta que eu saiba da existência do CREAS. É preciso que haja realmente um acesso aos serviços ofertados, né? E que esses serviços e essas ações, elas permaneçam ali naquele território de forma continuada. Ações planejadas de forma continuada. E aí sim que eu possa vir a mensurar quais foram as transformações que realmente se efetivaram em melhores condições de vida daquela população. E se não aconteceu, né, também uma melhora na condição de vida daquela população, por que não aconteceu? O que faltou? O que faltou para que isso pudesse realmente ser materializado? Então vamos lá. Quando eu faço o levantamento, o estudo dessas informações, eu transformo ela em informações para os serviços, para a formulação dos serviços dentro dos equipamentos. E aí eu tenho aí um norteador. Eu vou dizer, olha, aqui falta isso, aqui precisa melhorar no RH, aqui o número de profissionais está ok, tudo bem. E assim eu vou fazendo uma análise de um todo que está sendo proposto para efetivar realmente as mudanças que se fazem necessárias para os serviços de qualidade, né? Então, os serviços de qualidade é fundamental. Não adianta eu dizer que tem o serviço, a rede está ali, a rede existe. Não, mas tem. E eu pergunto, mas se tem, por que essa pessoa continua vivendo desproteções? Né? Ela continua ali ou em vulnerabilidade, ou ela vai estar numa situação onde os riscos já foram instaurados e aí a gente tem, na verdade, as violações de direitos. Então, é fundamental que a gente possa pensar e compreender que as funções da política de assistência, as funções da política de assistência social, né, elas estão ali conectadas e que se uma delas falhar, eu não consigo chegar até onde eu pretendo, que é defender direitos.
E aí eu trouxe aqui, para que a gente pudesse realmente ter uma informação, porque a população, o multiplicador de informação, o trabalhador do SUAS, ele precisa saber como dialogar para com a população, mas, sobretudo, também os profissionais precisam saber dialogar entre os diferentes serviços ofertados. Então, é fundamental que um profissional da proteção social básica, ele saiba dialogar com os profissionais da proteção social. E aí, assim, os serviços vão estar ali dialogando a ponto de saber em que momento, né, esse serviço aqui vai estar sinalizando a necessidade de uma outra intervenção, ou se esse serviço ele estava num serviço de proteção especial de alta complexidade e ao ser, né, reinserido no seu território, ele precisa de um acompanhamento do CREAS, que é da proteção especial de média complexidade. Então, o que eu estou sinalizando aqui é que tanto os profissionais que estão nos diferentes serviços das proteções precisam dialogar e saber um do outro, do que um faz ou não faz. Por que a importância disso? Porque se eu, como profissional, não sei qual é o serviço que essa família, esse sujeito, ele tem que acessar, eu estou prejudicando o acesso dele ao direito. Essa morosidade, esse tempo, é aqui, é ali, eu encaminho para cá, eu vou para lá, isso não pode ser admitido. A gente precisa ter as referências e contra-referências dos serviços. Se a gente não consegue estabelecer, né, um fluxo entre a gente de diálogo, fica muito difícil você conseguir garantir ações continuadas para aquela família, para aquele sujeito em acompanhamento ou num atendimento. Eu não vou avançar. Então, se você é um multiplicador, eu tenho a ver com isso? Se você é um multiplicador de informação, sim, você tem a ver com isso. Você tem a ver com isso porque se você identificar uma determinada situação de vulnerabilidade ou risco no seu território, você vai poder dizer, peraí, olha, vamos lá, encaminhar para cá, acionar qual serviço. E aí, assim, essa proteção social da política de assistência, eu sempre falo, temos que ficar antenados, tanto enquanto trabalhadores como sociedade civil. Nós temos esse compromisso. Se eu vejo uma criança em situação de trabalho infantil, eu sou sociedade civil, estou passando, a criança está ali, eu tenho implicação nisso? Tenho, eu tenho implicação nisso. Existem serviços previstos na política de assistência para sanar essa violação. E aí eu sempre penso que a gente tem que ter dois pontos também assim, fundamentais quando a gente fala desse apontamento, né? Vigilância que se dá dentro do serviço. Não pode ser algo autoritário, né, na questão do cumprimento. Eu acho que tem que ser um trabalho muito elaborado, de troca, de tempo, e eu acho que essa questão do time, do tempo que é imposto também para os trabalhadores do SUAS, é algo que tem que ser mensurado. Não pode ser a toque de caixa. Você não constrói informações dessa forma. Então, esse é um ponto que exige mais desdobramento, só que eu estou aqui sinalizando algumas questões, né? Então, são provocativas para a nossa reflexão. Da mesma forma, é preciso que a gente tenha um tempo da produção que tenha a ver com a conexão com os nossas famílias, nossos usuários. Senão isso tudo se perde, os dados são vazios, são esvaziados de uma veracidade da vivência daquele território. Ok? Então vamos lá. Proteção social básica, né? Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiências e idosos. Então, isso aqui tem a ver com a proteção social básica, onde eu vislumbro ali as vulnerabilidades
daquela família, daquele sujeito. Elas estão ali na margem da vulnerabilidade social. Agora, quando eu percebo que já houve a violação do direito, né, a gente tem que pensar numa proteção social especial. E aí a gente vai se debruçar sobre outras formas de serviço. Temos a proteção social especial, a média complexidade, serviço de proteção e atendimento especializado à família e indivíduos, PAEF, o serviço especializado em abordagem social, o serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e liberdade assistida, serviço de proteção social especial para pessoas com deficiências idosas e suas famílias e serviço especializado para pessoas em situação de rua. Na alta complexidade nós temos serviço de acolhimento institucional, serviço de acolhimento em república, serviço de acolhimento em família acolhedora e serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergência. Esses apontamentos aqui das proteções é só para que a gente possa identificar o que é realmente ofertado na Política Nacional de Assistência Social. Dentro da política de assistência, as proteções estão colocadas e divididas de acordo com a demanda em proteção social e proteção social básica e especial. Considerando essa nossa discussão, eu trouxe para uma reflexão um vídeo debate, no caso o documentário Hiato. E aí vocês, ao assistirem esse documentário, vocês vão refletir um pouco sobre o que nós falamos no que se refere a essa vigilância social. Esse documentário ele é muito interessante porque ele foi organizado de uma forma a dar visibilidade, né, às pessoas, a um grupo sem teto que foi visitar um shopping na zona sul do Rio de Janeiro. E aí, quando vocês estiverem assistindo ao documentário, eu vou pedir que vocês observem pontos que sejam pontos para vocês fundamentais de análise na perspectiva da discussão de garantias de direitos humanos e direitos sociais. O que vocês percebem ali e as violações que vocês observam que nesse documentário possam ter sido explicitadas. Então, eu espero que vocês gostem da sugestão desse documentário para essa reflexão, que vocês consigam linkar o que vocês vão estar vendo nesse documentário com a proposta dialogada hoje nessa aula, que seja uma produção rica e que, se vocês buscarem outras leituras, que vocês se remetam às referências bibliográficas que estão colocadas aqui também nesse material, ok? Então, bom filme, bom documentário, divirtam-se, tá? Mas produzam aí conhecimento, tragam o olhar de vocês, ok? Sejam questionadores. Um grande abraço, tudo de bom.